Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e crochetando bastante. Na aula de hoje vamos fazer uma florzinha aqui que há muito tempo atrás eu já fiz. Tem até uns trabalhos com ela lá no meu Facebook. Mas foi em 2017, 2018 mais ou menos que eu fiz essa florzinha. Eu não sei se tem essa florzinha já no YouTube, que de repente, né, algumas pessoas já viram meus trabalhos, já criaram essa florzinha, mas eu vou fazer ela na minha versão, tá? Porque ela tá comigo já há bastante tempo. Então, é a florzinha Mariana. Eu coloquei esse nome para homenagear a filhinha de uma amiga minha, da Maria Cruz, que tem o Instagram aí, Amor a Cada Pontos, tá? Eu vou deixar o Instagram também da Maria para vocês verem os trabalhos dela. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, se vocês se sentirem à vontade aí, pode visitar lá o canal, não, o Instagram da minha amiga, tá? Maria Cruz. Ah, ela tem canal também, gente. Eu esqueci. Ela tem canal também. Vou deixar o link do canal dela aqui, tá? É que ela posta algumas rotinas lá. Eu tinha me esquecido disso. Já tem o jogo de banheiro aqui também, com o nome da outra filhinha dela. A outra filha dela, eu fiz em homenagem para ela também. Fiz o jogo de banheiro Clarissa, que é um jogo bem bonito que tem aqui no canal. Vou deixar o vídeo do Clarissa no final aqui desse vídeo mesmo, naqueles cards finais que aparece aí no final do vídeo. Eu vou deixar duas peças aí do jogo de banheiro Clarissa para vocês conhecerem ele também, tá? Então agora vai ser confeccionada a florzinha pra gente fazer tanto o jogo de banheiro Mariana, quanto a passadeira também para confeccionar jogo de cozinha. Porque esse tapete, o tapete, né, que nós vamos fazer após essa aula da flor, vai ser feito o tapete, ele serve tanto para o banheiro quanto para a cozinha. Então a florzinha Mariana vai ser feita em duas versões aqui nessa aula. A versão simples com uma camada só e a versão com duas camadas de pétala aí, que ela fica uma flor bem generosa aí, tá? Vou medir aqui para vocês, ela fica uma florzinha grandona, ó. Ela fica um espaço de 12 centímetros por 12, tá? E essa daqui fica mais ou menos igual ao quadradinho da vovó, que é 11. O quadradinho meu da vovó fica entre 9 e 10, né? Essa daqui tem 11 por 11, tá? Então, bora aí ver os materiais que nós vamos usar para confeccionar a nossa flor Mariana e colocar em prática. Se você pretende fazer o jogo de banheiro aqui, vai ser maravilhoso. Já começa confeccionando as flores, tá? Porque na videoaula eu não vou confeccionar a flor, na videoaula do tapete. Eu vou fazer ela separada aqui, que você pode usar em qualquer trabalho. Então, a primeira videoaula aí, como vai ser a do tapete, já pode fazer 3 florzinhas aí e deixar pronta pra gente confeccionar o tapete. Bora lá iniciar a nossa aula. Para confeccionar a nossa florzinha Mariana, vamos utilizar os seguintes materiais: agulha 3,5, agulha para auxiliar nos arremates, né? Tanto essa aqui, quanto a agulha de tapeceiro e tesoura, ok? E vamos utilizar os multicolors lá da FFA Barbantes, ok? Esse barbante é um barbante artesanal. Vem 200 gramas, o tex dele é 885, 226 metros, número 6. Essa é a cor 53, ok? Vamos utilizar também a cor 74, que é esse tom de branco com vermelho, né? Bem clarinho. Vamos utilizar também essa cor aqui, que é a 41, que são esses tons de bordô com vinho, muito lindo. E vou utilizar também meu queridinho aqui, que é a cor 38, esse verde aqui que eu uso muito aqui no ateliê. FFA Barbantes é um barbante artesanal, tá? Você pode comprar direto lá na fábrica. Vou deixar o contato na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o WhatsApp deles e o meu também, tá? Se eu tiver alguma dúvida, pode me chamar aí. Não precisa de CNPJ, você pode comprar a quantidade que você quiser e todo mês tem promoção lá na FFA Barbantes. Eu super indico para vocês, porque é um material, uma cor bem bonita e de qualidade. Ele não solta tinta, tá? Bora lá então iniciar a nossa florzinha Mariana. Para trabalhar aqui o miolinho da nossa flor Mariana, vamos utilizar o multicolor amarelo, tá? Vou fazer aqui, você pode fazer tanto o nó mágico, que eu enrolo assim no dedo, ó.
e puxo o fio de cima. Você pode fazer tanto assim quanto 5 correntinhas. Vou deixar aqui um fiozinho para depois da gente arrematar. E você pode introduzir a agulha assim ou fazer o nozinho, né? Do jeito que você faz, eu faço assim. Eu dou uma laçadinha, tá vendo? Em cima do dedo, dou uma laçadinha e já puxo o meu fio para fazer a primeira corrente. Faço 2, 3, 4, 5 correntes é suficiente, tá? E pode fazer um nó mágico também, se você preferir. Volto lá na primeira corrente, lá, ó, e puxo um ponto baixíssimo. Ok? Subo 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, e aqui dentro desse mini círculo, eu vou trabalhar 15 pontos altos. 2, 3... Quando eu completar os meus 15 pontos altos, contando com as 3 correntes, vamos ficar com 16 pontos, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó, nesse mini círculo. Você vai fazendo e vai puxando o ponto assim, ó. Vai puxando que ele encaixa os 16 pontos, tá? Então, complete aí seus 16 pontos contando com a corrente e eu já retorno com vocês. Trabalhei aqui todos os meus pontos, ó, completando os 16, tá? Vou pegar aquele fiozinho da corrente, vou dar uma puxadinha, porque você consegue ainda dar uma fechadinha mesmo sendo com corrente, tá? Só não pode pôr muitas correntes, que senão você não consegue fechar. Aí eu venho aqui, ó, na terceira corrente, puxo um ponto baixíssimo, uma corrente e corto o meu fio. Aí nós vamos trocar de cor, tá? Puxo aqui esse fio, dou uma travadinha e vou passar esse fiozinho por alguns pontos. Porque depois, na hora de arrematar, eu pego só no fiozinho de trás, tá vendo? E vou fazendo umas laçadinhas. Por mais ou menos metade desses pontos, uns 8, 9. Depois eu puxo ele pra trás pra gente arrematar, ó. Já dá pra dar uma boa escondidinha aí no fio. E nosso miolinho da flor Mariana está pronto. Agora, eu vou pegar esse mesclado mais claro, né, de vermelho com branco, pra gente fazer a primeira camada aqui da nossa flor Mariana. Com multicolor, desculpa, vermelho e branco, nós vamos amarrar em qualquer ponto, tá? Não vou amarrar em cima daquele nó, não. Vou amarrar em qualquer ponto. Puxa aqui o fio. Amarra e deixa um pedacinho para depois você fazer um nó de segurança, tá? O nozinho só é suficiente. Depois eu vou arrematar esses fios com vocês. Aonde eu amarrei aqui, eu vou puxar e fazer 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, completando 3, contando com a corrente. Agora tem que prestar um pouquinho de atenção, então eu vou fazer bem devagarinho aqui com vocês para não ter nenhuma dúvida. Vira a sua peça do avesso, ó. Tá vendo? O fio tá lá pra cima. Vira a peça do avesso. Pega aqui, ó, na primeira correntinha e puxa um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer nossa primeira pipoquinha. Faz 1, 2 correntes, vira do lado direito novamente, laça e vai pro próximo ponto. Aqui você não pula nenhum. Próximo ponto, você repete 1, 2, 3 vezes o ponto alto, vira do avesso, ó, meu fio foi lá pra cima, ó. Vai no primeiro ponto alto e puxa um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes. Vira de novo, ó. Você sempre vai fazer esse movimento, ó. Virar do avesso e virar do lado direito. Virar do avesso e virar do lado direito, tá? Estamos do lado direito. Laço, depois das 2 correntes, repito. 1, 2, 3 pontos altos. Ó, vai ficando umas pipoquinhas, tá vendo? Viro do lado avesso, meu fio vai lá pra cima. Pego no primeiro ponto lá e puxo um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes. Viro do lado direito novamente. Tá? Então, é só uma repetição. Vou ficar aqui, ó, nessa carreira aqui, com 16 pipoquinhas dessa. De 3 pontos altos no mesmo lugar. Viro do avesso, automaticamente meu fio vai lá pra cima e puxo um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes. Viro o lado direito novamente. Tô fazendo aqui bem
explicadinho, várias pipoquinhas para vocês, ó. Então é só essa repetição. Vai ficar bem bonitinho esse relevo aqui, ó, dessas pipoquinhas. Fez os 3 pontos, vira do lado avesso. Presta atenção no fio, que ele tem que ficar sempre em cima. Travou, né? Fez 2 correntes, vira do lado direito novamente e segue a vida aqui, fazendo todas as suas pipoquinhas aqui e completando as 16, tá? Então, faça aí. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo onde eu amarrei e repete novamente aí o processo, que é só fazer os 3 pontos altos, virar, prender o ponto baixíssimo, 2 correntes e virar novamente, tá? Faça aí todo o processo, complete as 16, tem que ter as 16 certinho, porque essa florzinha aqui dá pra gente fazer em 2 versões, tá? A gente vai fazer tanto só com essa camada, quanto com as 2 camadas da flor mariana. Você pode ter 2 versões aí de uma florzinha bem delicada, tá? Vou completar minhas 16 aqui e volto com vocês. Prontinho, trabalhei minhas 16 pétalazinhas aqui, né? As pipoquinhas. Aí já fiz minhas 2 correntes. Vou vir aqui, ó, aonde eu travei, aqui atrás, aonde eu travei o ponto baixíssimo, aqui, ó, neste lacinho, puxo um ponto baixíssimo. Uma corrente, corto meu fio, travo ele, tá? Já deixo ele aqui pra gente arrematar. Essa aqui, deixa eu só esconder esses fiozinhos um pouco pra vocês verem melhor. Essa aqui é a nossa primeira versão. Aqui eu vou passar o verdinho pra vocês só com essa camada, que se vocês quiserem fazer só assim, fica uma florzinha bem bonitinha. Mas eu vou fazer também a versão com 2 camadas, que é a versão que eu vou usar pra trabalhar o jogo de banheiro e o jogo de cozinha mariana, tá? Então, depois dessa aula aqui, vocês podem preparar bastante florzinha aí, mariana, porque vai já vir as videoaulas do tapete, o pé do vaso, a tampa do vaso, tá? Porta papel higiênico, caixa acoplada, passadeira do jogo mariana, porque daí o tapete já vai ter no jogo de banheiro, aí eu faço só a passadeira para vocês saberem aí com quantas flores eu fiz, que tamanho que ficou, quanto que eu gastei, enfim. Então, pode produzir bastante flor mariana aí, que vai vir um jogo, 2, né? O jogo de cozinha e o jogo de banheiro aí completo para vocês com essas florzinhas, ok? Então, agora eu vou passar o verdinho, eu já vou arrematar essa aqui e vou vir com a próxima já pronta, só com essas 2 camadas, pra gente fazer a flor mariana mais estilosa aqui com a segunda camada de pétala e o verdinho, tá bom? Antes de fazer a partinha verde aqui, já vou arrematar alguns fios com vocês para não ficar muita coisa para arrematar depois, tá? Vou pegar esse fiozinho aqui amarelo, vou distorcer ele, vou abrir ele no meio, ó, em 2 partes. Coloco na agulha de tapeceiro. Aí eu venho aqui, ó, qualquer fio aqui do ladinho. Tá vendo? Eu passo uma dessas bases. Eu vou ensinar também a arrematar com a agulha de crochê e aquela outra agulha, tá? Ó, faço um nozinho bem firme. 2, e já posso cortar, porque esse fio já tá passado pela flor aqui, pelo miolo quase todo, ó. Se você quiser pingar um pinguinho de cola aqui, pode fazer, tá? Também. Esse outro fio do meio aqui também eu vou distorcer ele. Vou pegar minha agulha. Vou pegar essa minha agulha aqui, ó, que ela abre e fecha, tá vendo? De arremate. Vou distorcer o fio também, vou abrir no meio. Essa agulha, ela agiliza bastante, que você não precisa ficar igual enfiando na agulha ali, na agulha de tapeceiro. Abrir, né? Ó, dou uma puxadinha, pego qualquer fiozinho aqui, ó. Vou pegar um fiozinho aqui do miolo mesmo, que tá bem apertadinho, ó, fiozinho aqui do lado. Passo uma dessas bases, tá vendo, ó? Quando eu enrosco o fio, ela fecha, ó. Ela fecha e não deixa o fio enroscar. Então, isso aqui com agilidade, você arremata bastante fio rapidinho. Fiz os nozinhos, cortei, ó, só esconder o nozinho. E com a agulha de crochê também você consegue. Ó, distorce aqui, pega a sua agulha de crochê. Só que pega uma um pouquinho menor, que daí é mais fácil, tá? Porque esse lado aqui é o lado que eu uso 3,5 e tem esse ladinho menor aqui. Eu distorço também o fio aqui, ó, abro ele no meio. E com a agulha de crochê, qualquer fiozinho aqui do lado, eu enrolo 2 vezes, eu enrolo uma vez, ó. E passo também, dá pra arrematar. Faz os 2 nozinhos e corta normal, tá?
Eu vou deixar só esse último fio aqui de cima, onde a gente terminou, ó, pra mim arrematar quando eu passar o verdinho. Ó, corta o fio e fica bem mais fácil aqui pra gente trabalhar sem um monte de fio. Vou pegar o verde e já volto com vocês. Com o multicolor verde, amarrei ele aqui, ó, um nozinho só, ó, em qualquer uma dessas argolinhas de corrente, tá? E como ela é uma flor grande, assim, com bastante espaços pra gente preencher, né? Nós vamos trabalhar assim. Essa é a base simples, tá? Só essa base com verdinho. Depois da próxima flor, nós vamos trabalhar com uma camada mais de pétalas. Então, vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, que as quinas são um pouquinho diferentes, tá? 4 correntes, laço 2 vezes e faço um ponto alto duplo, tirando 3 vezes, ó. 2 correntes de intervalo, laço 2 vezes, faço mais um ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Laço 2 vezes, 1, 2, tiro 3 vezes. Só as quinas que vão ser ponto alto duplo, tá? Porque ela é muito redondinha, senão ela não fica quadradinha, tá bom? Só as quinas. Uma corrente de intervalo. No próximo bloquinho eu faço ponto alto normal 2 vezes. Uma corrente de intervalo. No próximo espaço eu faço 2 pontos altos normal, tirando 2 vezes. Uma corrente de intervalo. No próximo espaço eu faço 2 pontos altos normal, tirando 2 vezes, ó. Por isso que tem que ser o ponto alto duplo aqui. Então eu fiz 3 bloquinhos aqui de pontos altos, tá? Com 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo, laço 2 vezes, vou fazer a quina novamente. Um ponto alto duplo. Opa, aqui não tem corrente. Mais um ponto alto duplo, tiro 1, 2, 3 vezes. 2 correntes de intervalo, laço 2 vezes, repito a quina aqui com ponto alto duplo e mais um ponto alto duplo. Ficou assim, já fizemos a primeira base aqui da nossa flor. Uma corrente, você vai repetir os 3 bloquinhos sozinhos aqui com 2 pontos, né? Uma corrente. No próximo, o segundo bloquinho com 2 pontos, uma corrente. E no próximo, no segundo bloquinho com 2 pontos. Ó, aí ficou o quadradinho perfeito. Aí você vai repetir aqui a quina de pontos altos duplos, 3 bloquinhos, a quina e os bloquinhos de ponto alto normal, tá? Até a gente fechar essa carreira. Quando você circular toda, chegar aqui no terceiro bloquinho aqui sozinho, eu volto com vocês. A única diferença é essa que eu expliquei aqui de pontos altos duplos, ok? Então complete aí sua flor, eu já retorno com vocês. Trabalhei aqui todas as minhas bases, ó, os meus cantinhos, né, duplos e os bloquinhos, ficou bem bonitinho aqui a base da nossa flor Mariana, tá? Eu vou colocar o nome de flor Mariana, base simples, e flor Mariana, base dupla, tá bom? Vai ficar assim. Então essa aqui é a base simples, com uma camada só. Então eu fiz meu último bloquinho, uma corrente de intervalo, vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta corrente eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Uma corrente de intervalo, vou cortar meu fio, vou puxar, vou travar ele aqui e vou passar ele por alguns pontos. Pode até pular esses 2 pontos da quina e passar só pelos pontos altos. Puxa assim para não franzir, pula essa correntinha de intervalo, passo só pelos pontinhos, porque assim já fica passado o meu fio. Depois eu só vou arrematar quando eu já passar uma carreira da base do tapete, da peça que eu vou fazer, tá? Eu sempre deixo meus fios de arremate ou nessas correntinhas de intervalo ou na quina. Chegou aqui na quina, eu puxo meu fiozinho para trás. Ó, dou uma puxadinha e tá prontinha a primeira flor Mariana. Agora eu vou pegar uma florzinha pronta, só com o miolo e essa base, pra gente fazer um outro tipo de flor Mariana aqui, tá? Mais estilizado aí, com a segunda camada, ok? Peguei aqui essa florzinha que já está adiantada, tá? Que vão ser as florzinhas que eu vou fazer o jogo de cozinha. Aí eu vou falar pra vocês, esse azul aqui, ó,
é o número 14, tá? Lá da FFA, esse azul clarinho aqui, bem suave com branco. E eu vou utilizar para fazer a segunda camada de pétalas, esse tom de azul aqui mais escuro, ok? Que é o número 58. Mas se você quiser usar um fio liso também, sem ser o multicolor, pode usar também, tá? Para destacar essa base aqui. Que no jogo de banheiro eu vou mostrar para vocês qual a cor que eu usei. E eu usei a segunda camada, eu usei um fio liso, tá? Então eu vou pegar esse multicolor azul pra gente fazer a segunda camada aqui da nossa flor. Ok? Com esse mais escuro, eu vou amarrar ele em qualquer espacinho aqui, ó. Igual nós fizemos a parte verde, tá? Deixa um fiozinho aí pra gente arrematar depois. Aí aqui eu vou travar uma corrente só, mas não deixa essa corrente muito apertada não, tá? Que depois vocês vão saber por quê. Uma corrente só. Laço meu fio. No próximo espaço, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Vou fazer um leque aqui, ó. Que é a nossa segunda camada, né, de pétala, nesse espacinho da frente. O próximo eu vou prender só um ponto baixo, laço, no próximo repito o leque, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então você vai fazer a carreira toda assim. Um espacinho vai ter o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e o próximo espacinho um ponto baixo. Não faça muito apertado também esse ponto baixo, porque a gente vai precisar usar essa partezinha de trás dele aqui, tá? Então você trabalha aí, vai ficar com 8 pétalas, tá? 8 pétalazinhas aqui a volta toda. Quando chegar aqui no último espaço, que nós vamos fazer um leque, eu retorno com vocês. Então é só essa repetição, leque, ponto baixo, ok? Trabalhei toda a minha base aqui usando aquele padrão, né? As pétalas todas bonitinhas, ó. Fica bem bonitinha a nossa flor mariana. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Para fazer a base verde aqui atrás não tem nada. Então nós vamos ter que fazer umas argolinhas de corrente aqui na parte de trás. Então deixa esse pontinho aqui um pouquinho folgado. Sabe a correntinha lá que vocês fizeram aqui a primeira? Ó, você vai introduzir a agulha de trás para frente para você puxar esse nozinho lá para trás, ó. Você puxa, deixa larguinho assim mesmo, que é mais fácil para você puxar, porque por causa do fio, né, ó. Deixa o fio lá atrás, ó. Pega aqui, vai devagarinho, ó, para ele não enroscar, ó. Puxei lá para trás, tá vendo? Viro minha flor do avesso, porque agora eu vou fazer as argolinhas de corrente aqui. Ajusto, ó. Vou ajustar, tá vendo? O fiozinho tá lá atrás agora, estamos do avesso da nossa flor. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Do avesso da flor. 5 correntes. Vou pegar aqui, tá vendo o ponto baixo aqui na parte de trás? Ele tem 2 lacinhos, ó. Você vai pegar esses 2 lacinhos e vai prender um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vai lá no próximo ponto baixo, por isso que eu falei para não deixar ele muito apertado, ó. E prende um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vai lá no próximo ponto baixo. E assim você vai fazer as argolinhas na parte de trás, para você poder prender a sua base das folhinhas, tá? 4, 5. Você vai fazer isso a volta toda. Vai ficar com 8 argolinhas, ó, na parte de trás, tá vendo? Depois que a gente puxou o fio, vai fazendo as argolinhas. Quando chegar aqui no final, faça todas as suas argolinhas. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Terminei aqui todas as minhas argolinhas. Se você perceber, ela não pode ficar repuxada, tá, pessoal? Ela tem que ficar soltinha, assim, ó, redondinha. Se ela ficar muito repuxada assim, é porque tá apertada e sua flor pode ficar erguida do tapete, tá? Então, se ficar muito repuxada, pode colocar 6 correntes, tá bom? Não tem problema não, porque aqui é só uma base mesmo. Cheguei aqui na última, ó. No último aqui, ó, tem a basezinha daquela corrente, né, do começo lá. Vou puxar um ponto baixíssimo e uma corrente, porque a gente vai cortar aqui o fio. Puxo aqui, deixo esse fiozinho pra gente arrematar depois, tá?
Então, minhas 8 argolinhas da base verde estão prontas, ó. Olha que fofíssima que ficou. Ela fica uma flor rasteirinha, tá? Ela não fica erguida, não. Ela fica assim, achatadinha assim, fica bem bonitinha, com essas duas camadas. E vai valorizar aí bastante o seu trabalho, ok? Vou pegar o verde, então, pra gente fazer a base verde. E já finalizar essa aula, ok? Pessoal, a flor Mariana é uma flor maior que as flores habituais que eu costumo fazer aqui, tá? Quadradinho da vovó, flor Manuela, aquela mini florzinha. Ela é maior, então ela precisa de algumas adaptações, tá? Ela é boa para fazer, ela vai ser individual, não vai ser aquelas flores que é tudo emendada com verde. Então vai ser flor individual. Então, bora lá fazer a base verde, tá? Amarrei em qualquer, ó, amarrei um lacinho, né? Em qualquer uma das argolinhas. Puxo aqui 1, 2, 3, 4 correntes, porque as quinas também são feitas com ponto altos duplos, tá? Laça 2 vezes, faz 1, 2, 3, tira 3 vezes, laça 2 vezes, tira 1, 2, 3 vezes. Então, eu completei aqui 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, laço 2 vezes. Repito novamente, ponto alto duplo por 3 vezes, tá? Então, a nossa quina aqui, ela é 3 pontos altos duplos, 3 correntes e 3 pontos altos duplos, tá? 1, 2 correntes de intervalo, laço e o bloquinho aqui, ó, que vai à frente é ponto alto normal. Eu faço 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 correntes de intervalo, laço 2 vezes que eu já vou para a quina. 1, 2, 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3 correntes. Laço 2 vezes e repito os 3 pontos altos duplos. Tá? Ela é uma flor grandinha. Anteriormente a essa flor eu já tenho um vlog aí de produção de jogo de cozinha, do jogo Folha, tá? E eu fiz ele em 3 versões, com a flor Manuela, com a flor quadradinho da vovó, e vou fazer um jogo também com essa flor. O mesmo jogo mudando de flor, que é para vocês saberem que dá para usar outras flores no jogo de cozinha Folha, tá? Ó, então é assim, ó, as 4 bases vão ser feitas dessa maneira. 3 pontos altos duplos, 3 correntes e 3 duplos. 2 correntes, 3 pontos normal. 2 correntes, 3 duplos, 3 correntes e 3 duplos. Então, você vai repetir esse mesmo processo a volta toda. Aqui, o último espacinho vão ser 3 pontos, né? 3 pontos aqui normal, 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Então, a volta base verde da nossa flor é toda assim. Bora trabalhar aí e fechar essa flor e finalizar essa aula. Trabalhei aqui toda a minha base verde, usando aquela orientação, né? Ó, como ficou quadradinho, bonitinho, tá? Fiz o último bloquinho aqui na última argola, 2 correntes de intervalo, 1, 2, 3. Na 4ª corrente, eu puxo um ponto baixíssimo, 1 corrente de intervalo, já corto o meu fio, puxo ele aqui, ó, dou uma travadinha, vou passar por alguns pontinhos, igual eu faço sempre, ó, em cima dos pontos altos. Pode pular essas 3 correntes aqui, porque a gente vai trabalhar em cima dela depois, ó. Então, eu vou passando aqui por alguns fiozinhos, pulo as correntes de intervalo, sempre deixo o meu fio de arremate ou nesses intervalos aqui ou na quina, tá? Porque na hora de arrematar o nozinho fica mais escondidinho. Chego na quina, puxo aqui pra trás e, ó, dou uma ajustadinha, ó, e está pronto a nossa florzinha. Já ensinei a arrematar, né, na outra. Vou arrematar esses fios aqui e já volto com vocês pra gente finalizar essa aula. Prontinha nossas 2 versões da flor Mariana aí.
Espero que vocês tenham gostado. Se você quer fazer as peças que vai ser as videoaulas agora, né, em diante, eu vou começar primeiro com o tapete, que o tapete serve tanto para o banheiro quanto para o jogo de cozinha. Então, você já pode preparar 3 flores aí, porque a próxima aula que nós vamos ter já vai ser a primeira, provavelmente já vai ser a primeira parte do tapete, tá? E se você quiser fazer assim também, pode fazer assim também. Qualquer tipo de peça que for florzinha individual assim, você pode estar usando a flor Mariana. Se você fizer a flor, me marque aí, mande um comentário aí pra mim, coloque umas florzinhas aí pra me saber que você chegou aqui no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!